Olá, queridos irmãos e amigos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez aqui estamos para a 7ª edição do nosso programa Viva Brasil. E o nosso site é avivabr.com.br. Os irmãos e amigos podem estar dizendo, mas em todos os programas esse pastor vem falando sobre divulgação. É exatamente isso. Queremos insistir com os queridos irmãos e amigos que divulguem entre os conhecidos amigos e até inimigos, se por acaso os amigos e irmãos tiverem. E divulguem bastante por todas as mídias, por todos os recursos eletrônicos, para que as pessoas assistam, que participem do nosso programa, conversando com os seus pastores, com os seus líderes, presbíteros, evangelistas, diáconos, etc., para que as igrejas todas sejam informadas deste trabalho, que é um trabalho em prol de um avivamento. Não é avivamento que nós vamos fazer, nós não o fazemos, mas que Deus o fará nesta terra, neste Brasil, para um novo tempo, para viabilizar a preparação da igreja para a evangelização em massa, para ganharmos o Brasil e o mundo para o Senhor Jesus Cristo. Gostaria de continuar frisando também para que os irmãos conversem com os líderes, com os presidentes de associações, de presbitérios, enfim, de regionais, de grandes ministérios, para que possamos realizar em sua cidade, em sua região, em seu estado, congressos de avivamento. A nossa equipe, que não é somente constituída por esses, mas com muitos outros obreiros associados, essa equipe pode se deslocar pelo Brasil para fazer esse trabalho para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Continue orando por nós, orando pelos técnicos, orando pela manutenção do programa, orando pelo Brasil, pelo presidente da República, sua esposa, ex-esposas, filhos, filha, pelos ministros, pelo vice-presidente, por todos aqueles que fazem a ordem desta casa, para que possamos continuar vivendo e pregando o Evangelho com liberdade, com naturalidade. Vamos, portanto, preparando os nossos corações para a mensagem, ouvir uma música. Já tocamos aqui uma vez uma música desse quarteto, Quarteto Gileade, apresentando Oração. Belíssima para preparar os nossos corações para ouvirmos a mensagem. Oração é conversar com Deus, oração é tocar o céu, oração feita por um justo tem o seu valor. Oração é quando água na vida, oração pro crente é a saída, oração é acionar a fé, Deus se põe de pé. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, potestade abala. Quando eu oro, o inimigo cala. bênção sim posso aguardar. Resposta logo vai chegar. Pois a Oração é a chave da vitória. Oração é buscar sustento, oração é agradecimento, oração não é só pedir, é gratidão também. Pra Josué o céu ficou parado, para Elias o holocausto queimado, oração aquieta o mar, faz tempestade acalmar. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, potestade abala. Quando eu oro, o inimigo cala. bênção sim posso aguardar. Resposta logo vai chegar. Pois a Oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre.
Quando eu a oro, terra estremece. quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, Potestade abala, quando eu oro, o inimigo cala. bênção sim posso aguardar, resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória. Pois a oração é a chave da vitória. Agora, queridos irmãos e amigos, que recebemos a mensagem musical com oração, que deve ser uma das marcas dos crentes em Jesus Cristo, vamos ouvir a mensagem. E a mensagem desta feita é deste que vos fala, pastor Heitor Antônio da Silva. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os queridos irmãos de todas as denominações evangélicas do Brasil e do mundo que recebem este nosso programa através da internet. Vamos nesta ocasião, nesta oportunidade, falar sobre se desejamos um avivamento. Será que desejamos mesmo um avivamento? Nós encontramos em Romanos, no capítulo 12, os versículos 1 e 2, que dizem o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois bem, queridos irmãos, em Cristo Jesus, nós nos lembramos, e eu falei no sermão passado, na minha primeira cota de participação, sobre Abacuque, capítulo 3, versículo 2, onde encontramos: Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aquela oração do profeta, aquele desejo, aquele anelo. E como ele é um servo de Deus, aquela palavra veio de Deus ao seu coração. Ela não foi produzida pela mente daquele homem, mas sim expressa pela mente de um profeta. Era e é verdade que Deus queria e quer que ocorra um avivamento em todo o tempo na história da sua igreja. Agora eu quero aprofundar relativamente esse assunto pela ótica da nova vida em Cristo. Já citei na apresentação deste projeto aquele texto bem conhecido: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A vida cristã é, portanto, uma vida que tem que ser tocada pela dinâmica da nova vida, de uma nova maneira de existir, de uma nova maneira de se conduzir. E essa nova vida não pode ser tocada pelos ditames, pelas regras da carne, porque nós somos uma nova criatura. Nós somos agora cidadãos dos céus. Temos uma nova vida em Cristo Jesus. Fomos regenerados e essa nova vida, portanto, não é da carne. A Bíblia diz que ela é do Espírito. Romanos 8, 7 diz o seguinte: a inclinação da carne é inimizade contra Deus, sim, pois não está sujeita à lei de Deus. Veja só, e em verdade não pode estar. A inclinação da carne, ela é inimizade contra Deus. A carne não está sujeita à lei de Deus. A carne está sujeita à lei dos instintos, da inclinação, das inclinações, melhor dizendo, da matéria, daquilo que procede do mais profundo do ser corrompido, do ser pecador, do ser em iniquidade. Pois bem, a nossa vida cristã, tem que ser tocada pelo princípio desse caminho, do caminho do viver em Cristo.
Se somos crentes verdadeiramente, então nós fomos regenerados. Isso é, gerado de novo. Fomos gerados de novo pelo Espírito, naquele momento em que nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, mas não fizemos sozinhos. Foi Ele que fez essa regeneração. E fez depois de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele fez a regeneração que nós abrimos os nossos corações para Jesus Cristo depois de termos sido advertidos de que éramos pecadores, advertidos e esclarecidos que existia uma justiça de Deus e que culminava com uma condenação. Se fomos então regenerados, temos que desejar, buscar, produzir, lutar com um ânimo novo contra as inclinações da nossa carne que estão buscando uma volta, um retorno ao pecado. Irmãos, em Cristo Jesus, nós temos que atentar bem para essas coisas, porque vida cristã não é apenas uma expressão visual para o mundo, nos achar bonitinhos, achar cantando músicas agradáveis, achar vestidos e se conduzindo socialmente de maneira organizada, de maneira séria, até de maneira politicamente correta. Não, não. A vida cristã é para mostrarmos ao mundo o que Deus fez em nossas vidas através de Jesus Cristo. Ele pegou um ser corrompido, ele pegou um ser perdido, ele pegou um ser que era pecado puro, ele pegou uma pessoa que fazia a vontade do diabo e, mediante a sua conversão, transforma em filhos de Deus. Mas esses filhos de Deus não é uma expressão apenas simbólica. Ah, todo mundo é filho de Deus, então eu sou filho de Deus. Não, não. Ser filho de Deus é ter garantia de morada eterna com Deus nos céus. Em contrapartida, o oposto, não ser filho de Deus, não ser uma nova criatura, é ter certeza e garantia de ir para o inferno e ali passar a eternidade. Mas nós somos novas criaturas e desejamos um avivamento de fato, desejamos que esse evangelho aconteça no mundo de uma maneira explosiva, como aconteceu lá em Pentecostes, quando foi batizado uma imensidão, foram batizados uma imensidão de servos de Deus. Na descida do Espírito, o convencimento da verdade foi de maneira extraordinária. Precisamos ter mudança de vida. Assim é que eu vou ler mais um texto, que é o texto de Colossenses 3, 1 a 4. Colossenses 3, 1 a 4, que diz o seguinte, ele está exposto na sua TV. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós sereis manifestados com Ele em glória. Pois bem, queridos irmãos, vamos agora atentar para alguns aspectos muito positivos. Comecemos fixando nossa atenção no seguinte: nosso estado diante de Deus. Qual é o nosso estado diante de Deus? Não é o estado diante das pessoas, da sociedade. Isso é importante, sim. Como nós nos apresentamos diante do mundo, é importante. Mas, primeiramente, nós temos que acertar, ajustar, afinar o nosso estado, a nossa condição diante de Deus. Apresentamos ou não o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como é que nós apresentamos o nosso corpo diante de Deus? Como está o meu corpo diante de Deus? Alguém pode dizer, o irmão, não interessa é a minha mente, não é o seu corpo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não está voando no espaço. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós somos, a Bíblia garante, o templo do Espírito Santo. Nós temos que cuidar do nosso corpo, pois Deus habita em nós.
E interessante que não há uma outra maneira de sermos crentes a não ser tendo o Espírito Santo. Pessoas que não têm o Espírito Santo podem ser convencidas de que Jesus Cristo existe. Pode ser convencida de que Jesus Cristo veio realmente salvar os pecadores. Pode estar convencida de que a obra que realizou era maravilhosa, que a salvação é uma coisa muito boa, que o Evangelho é uma coisa extraordinária, que ser crente é uma coisa até interessante, até socialmente interessante, mas não é um convertido. Para ser convertido, tem que experimentar a entrada do Espírito Santo na sua vida, transformando você em uma nova criatura. Portanto, ele tem que habitar em você. E se ele habita em você, se ele habita em mim, como está o meu corpo na condição de alguma coisa agradável ou desagradável a Deus? Se eu estiver pecando, como estará o Espírito em mim? E há várias maneiras de pecar. Há pecado no corpo, há pecado fora do corpo, né? Há pecado em ação, pecado em omissão, pecado em pensamento. Pois bem, mas se o irmão estiver adulterando, fornicando, o que acontece com o espírito no irmão? Será que ele vai sair pelo fato do irmão estar em adultério? Ele não pode sair, mas ele manda a conta. Ele vai acertar com você. Ele vai exigir de você. Ele vai cumprir na sua vida um peteleco ótimo. Ele vai acertar você, porque você estava constrangendo profundamente o Espírito Santo de Deus que habita em você. Ou nós fomos salvos ou não, ou você foi salvo ou não, ou você é crente ou não. Portanto, como está o seu corpo, como está você diante de Deus? Fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Fomos mesmo. Atente para isso. Você ressuscitou juntamente com Cristo? Você morreu para este mundo? O batismo tem um simbolismo. Não importa a forma de batismo. A minha denominação usa o batismo por imersão. Há outras que usam por aspersão, por infusão. Não importa. Não estamos discutindo essas coisas. O nosso propósito não é esse. As igrejas do Senhor Jesus Cristo foram criadas por Jesus através do seu Espírito. Está tudo bem, está tudo certo. Mas é verdade que o batismo significa morte para o mundo e nova vida para Cristo. Sair das águas ou ser objeto das águas de uma maneira ou de outra significa que você nasceu para uma nova vida. Você nasceu quando? Ressuscitou juntamente com Cristo. Temos agora uma nova natureza em Cristo. Essa natureza é em espírito, eu sei. Mas o corpo continua sendo o templo do Espírito. E a proporção que nós formos dominando o Espírito, e a Bíblia diz que o Espírito é forte e a carne é o quê? É fraca. É o Espírito, é o seu espírito regenerado, transformado, que tem que dominar a sua carne com as suas inclinações pecaminosas. Isso tem que acontecer para ocorrer um avivamento. Caso contrário, será só balela, será só barulho, será só fachada, será só expressão, não conteúdo. Mas uma outra colocação, a nossa vida está escondida realmente juntamente com Cristo em Deus? A nossa vida está escondida em Cristo. Ou seja, somos de tal maneira íntimos do Senhor Jesus Cristo que possamos ser recebidos por Deus nessa integridade? A Bíblia diz, e a palavra de Jesus Cristo é clara, que ele estaria à direita do Pai e mandou o Espírito. Ele está à direita do Pai. Quando ele intercede por nós, que as nossas orações têm que ser feitas a Deus em nome de Jesus Cristo. Quando fazemos nossas orações a Deus, vamos usar aqui um antropoformismo. Deus olha para o lado e diz, é verdade, Jesus? Claro que não é bem assim a coisa, mas só para ilustrar, ele olha, é verdade isso que ele está pedindo? É de coração? Ele se encontra identificado com você mesmo em santidade, em pureza? Claro que Deus sabe de tudo. Estou colocando aqui só para o irmão meditar, só para o irmão pensar. A sua vida está escondida em Cristo diante de Deus e em Deus, ou está longe, muito longe, distante por causa de uma vida em iniquidade e na iniquidade? É constante essa visão que devemos ter de nós mesmos? Sim, tem que ter. A cada dia, a cada momento, eu tenho que pensar como é que eu estou diante de Deus, como eu estou sendo, por Jesus Cristo, objeto da sua intercessão,
como as minhas orações estão chegando lá em verdade? Um segundo ponto a considerar. Sigamos meditando sobre o que não podemos então fazer, como consequência dessa conduta, como consequência dessa nossa vida firmada em Cristo, em Deus. O que não podemos fazer? Romanos 12, versículo 2, segue dizendo: então, não vos conformeis com este mundo. Interessante. O que é conformar-se? Conformar-se é tomar a forma da forma, ficar igual à forma. Não vos conformar com o mundo é exatamente não ficar nos moldes do mundo. E esse mundo conspira o tempo todo, nos persegue o tempo todo para que nos adaptemos a ele. Na linguagem, no falar, na política, na alimentação, na roupa que investimos, né? Enfim, os nossos amigos forçam para que nós nos conformemos também às atitudes que eles têm. Os nossos amigos instam para que nós façamos as coisas que eles fazem, nos convidam todo dia para um churrasco, para um almoço, para uma bebida, e sempre, mas que mal tem? Coma isso, beba aquilo, não tem problema. E nós temos amigos, queremos ficar iguais a eles, queremos ficar muito bem com eles na nossa relação de dia a dia e acabamos indo tomando a forma do mundo, e daqui a pouco mais nós não somos mais identificados neste mundo pelo grau de sujeira e de podridão e de acomodação nesta terra de pecado. Não vos conformeis com este mundo. Conformar-se é tomar a forma do mundo. O que eu mais vejo aí é crente exatamente do jeito de incrédulos. Igrejas exatamente como sinagoga de Satanás. Será que eu fui pesado? Será que eu fui grosso com essa palavra? Quando Jesus Cristo, mandando escrever as igrejas lá da Ásia, em Apocalipse, se refere a algumas delas como sendo sinagoga de Satanás. Tá? Sinagoga de Satanás, como tendo o templo do diabo, que tinha falsos profetas e profetisas. Isso já no princípio. E era a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não era igreja do diabo, não. Era igreja do Senhor Jesus Cristo. Se fixarmos os nossos pensamentos nas coisas da terra, ficarmos focados neste mundo e sua miséria, no seu conforto, nos seus prazeres, nós não estaremos agradando a Deus. Não podemos nos focar na coisa deste mundo. Nas coisas deste mundo. A Bíblia diz que nós não temos aqui morada definitiva. Nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos peregrinos aqui na terra. Observemos então como estão os que fixam os pensamentos no mundo. Observemos então como estão os crentes que estão focados neste mundo. Em 1 João 2, 15 a 17, vamos encontrar um texto muito bonito a respeito disso. Eu sei que ele é pesado, mas não é palavra minha. Ele diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aquele que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Como está você, meu irmão, minha irmã, diante das coisas do mundo? Focado aqui na terra ou focado nos céus? Em terceiro lugar, atentemos para o que devemos fazer. Isso é o que não devemos. Agora vamos atentar para o que devemos fazer. Romanos 12, 2 também diz isso. Transformemo-nos, interessante, transformemo-nos pela renovação do nosso entendimento. A primeira coisa que tem que acontecer é que haja uma transformação na nossa mente. E transformar a nossa mente é exatamente não pensar naquilo que pensávamos antes. Mas como é que eu faço? É fácil.
Dirige seu pensamento para Deus, para as coisas do alto. Pensa no amor de Deus, na graça de Deus, no sacrifício de Cristo Jesus fez na cruz em seu lugar. Pense na morada que ele está construindo até, se necessário for. Quanto mais se convertam pessoas, mais ele trabalhará para adaptar as instalações, expandir as suítes, né, para receber os salvos com alegria, com prazer. Pensa na morada eterna, na vida eterna com Deus. Pense nas coisas de cima. Em vez de cantar músicas desse hino, cante hinos em louvor desse mundo, cante hinos em louvor a Deus. Enquanto ele ficar assobiando essas musiquinhas, esses grudes horrorosos do rádio e da TV, fique assobiando, sim, os louvores ao Senhor. Entre num conjunto coral, num quarteto, cante, vá aos cultos, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Encha a sua cabeça de coisas dos céus. Encha a sua cabeça de coisas dos céus, que você vai transformar-se, sim. Você vai ter o seu pensamento, você vai ter a sua mente modificada. A velha criatura vai fugindo de você a cada dia. Claro, você vai continuar no corpo, o corpo continuará com essas inclinações, mas você, com o espírito fortalecido, a cada dia terá mais força para vencer a carne e a sua concupiscência. Porque a mente das pessoas neste mundo, quer crente ou não, estão sempre apontando, sempre buscando, sempre ajustando o seu ponteiro para as coisas da carne, em que só encontramos besteiras, só encontramos pecados. Diz a palavra, buscai as coisas que são de cima, Colossenses 3:1. Pensai nas coisas lá do alto. Por quê? Porque lá está a nossa morada definitiva. Lá no alto está aquele que nos amou. Lá no alto, e nos ama, aquele que nos criou. Lá no alto está aquele que nos fez a imagem e semelhança dele. Lá no alto está aquele que ainda a matéria recebeu a porção do seu espírito. Fomos animados, portanto, recebemos a condição de pessoas e personalidade pela presença do Espírito. O nosso Espírito veio de Deus. O destino dele é Deus. É para voltar para Deus e não para este mundo de mentira, de miséria e, consequentemente, a morte eterna, o inferno. Então, meu irmão, minha irmã, busque isso. Aprimore-se a cada dia para agradar a Deus e, consequentemente, a sua vida, da sua igreja, da sua congregação, quer você seja um membro da igreja, um diácono, um presbítero, um evangelista, um obreiro, um pastor, um missionário, a sua igreja seja modificada para que ela possa crescer e o mundo veja Cristo em nós. Um quarto e último ponto, meus queridos irmãos, é quais as razões para esse conjunto de atitudes? Porque somos novas criaturas. E nas novas criaturas, em princípio, as coisas velhas já passaram. Se o irmão com uma nova criatura está praticando as coisas velhas e acomodado nessas coisas velhas porque elas lhe dão conforto, acomodado nessas coisas velhas porque elas lhes dão prazer, é porque nem tudo se fez novo. Você ainda não cresceu espiritualmente. E o que é pior, pode não ser uma nova criatura. Pode ser apenas um convencido do Evangelho. Mas ainda uma outra razão é que fomos ressuscitados com Cristo. Levantamos da vida que tínhamos anterior, que na perspectiva de Deus não era vida, era morte. Sabe por quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa destruição é, na verdade, uma morte transitória enquanto você estiver vivo, mas se você morrer nela, lhe introduzirá numa morte eterna, numa separação eterna de Deus. O nosso espírito, a nossa vida, deve buscar anelar pela presença de Deus, pela morada eterna, pela glória eterna. Outra coisa por considerar é porque somos manifestados com Cristo em Deus. Melhor, seremos manifestados com Cristo em Deus. Que coisa boa é pensar na volta do Senhor Jesus Cristo, quando nós, os que tivermos morrido, seremos ressuscitados.
os que estiverem vivos serão arrebatados. Subiremos para o Senhor Jesus, para as bodas do Cordeiro. Depois viremos e reinaremos com Ele no milênio. Que maravilha! Que maravilha! Mas melhor do que tudo isso é a morada eterna, a vida eterna com Cristo em Deus. Isso por quê e para quê? Para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É muito bom experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus aqui e agora, recebendo de Deus as bênçãos que Ele tem derramado sobre nossas vidas. Mais perfeito ainda, mais agradável será estar eternamente com Ele. Então sejamos, como diz a Bíblia, santos, porque eu sou santo, disse o Senhor Jesus Cristo. Né? O apóstolo Pedro faz referência a isso. Sede santo como eu sou santo. Antes, disse o apóstolo Pedro, tornai-vos santos também, vós, todos, em todo o vosso procedimento. Essa é uma expressão maravilhosa. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Não é em alguns procedimentos. Não é os procedimentos que nós temos dentro da igreja. Não são os procedimentos que estamos em casa. Nem os procedimentos com nossos amigos. Mas todo o nosso proceder tem que ser santo. Nos nossos negócios. Você compra alguma coisa? Você rouba alguém? Você dá tombo em alguém? Você mente? Você adultera? Você fornica? Você ilude, você usa de falsidade, você faz o que desagrada a Deus? Pare de fazer, santifique-se a cada dia, porque Ele lhe quer em condições absolutas para a promoção do seu avivamento, avivamento dele na terra, que é necessário para a volta do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe ricamente ao irmão, à irmã, à sua família e à sua igreja. Amém. A mensagem foi apresentada, a palavra de Deus, o querer de Deus foi transmitido aos nossos corações, talvez de uma forma até um tanto quanto pesada, dura, difícil, mas é o que Deus espera de nós, uma vida de santidade, uma vida de serviço ao nosso Deus. Portanto, continue orando pelo nosso programa Viva Brasil, pelos técnicos, pelos funcionários, pelos pregadores, pelas nossas igrejas, pelas nossas ovelhas, por este Brasil querido. E continuemos divulgando este programa a vivabr.com.br. E que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com os irmãos, com as suas igrejas, suas famílias, seus líderes, e que Deus em tudo seja glorificado em nossas vidas. Amém.